Outlander deixou sua última bomba depois dos créditos. Talvez tudo o que vimos tenha vindo do diário de Claire. E talvez seja por isso que a cena final não mostrou o depois de Jamie e Claire como muita gente esperava. A série não terminou entregando uma cena longa dos Fraser vivendo depois de Kings Mountain, explicando tudo, fechando cada detalhe e mostrando com clareza o que aconteceu depois daquele último suspiro. Em vez disso, Outlander voltou para os livros, voltou para Diana Gabaldon, voltou para um caderno. E esse detalhe muda tudo. Depois do final, a série ainda nos leva para uma sessão de autógrafos. Diana aparece assinando exemplares de Outlander. Uma fã coloca os livros na mesa. Um caderno antigo está ali, perto dela. A mulher percebe o objeto e pergunta o que é aquilo. A resposta vem pequena, quase como uma brincadeira, um pouquinho de inspiração. Só que aquele caderno pode ser a pista mais importante de toda a despedida. Porque, se aquele é o diário de Claire, Outlander termina sugerindo uma coisa enorme. Dentro do universo da série, Diana Gabaldon talvez tenha encontrado a história de Jamie e Claire. E se esse for o truque final, a cena pós-créditos faz a gente olhar para a saga inteira de outro jeito. Claire não viveu apenas Outlander. Claire escreveu Outlander. É por esse caminho que a gente vai olhar para esse final hoje. Porque muita gente terminou o último episódio querendo uma resposta mais direta. Jamie e Claire sobreviveram? Claire trouxe Jamie de volta? Aquele último suspiro foi vida, milagre ou despedida? Essas perguntas continuam importantes, mas o diário coloca outra pergunta no centro da conversa. Quem contou essa história? E essa pergunta é poderosa porque Outlander começou com uma mulher desaparecendo e terminou com essa mesma mulher deixando um registro. Hoje a gente vai olhar para 3 pontos. Primeiro, por que a frase "pessoas desaparecem o tempo todo", voltando no diário, liga o primeiro episódio ao final e transforma a narração de Claire numa pista muito maior. Depois, vamos voltar para a cena em que Jamie vê Claire escrevendo e pergunta se ela está registrando a história dela. A resposta de Claire é curta, mas talvez seja uma das pistas mais importantes da temporada final. E mais adiante, vamos chegar à cena pós-créditos com Diana Gabaldon, porque aquele caderno em cima da mesa pode explicar por que a série não mostrou o depois dos Fraser. Talvez esse depois ainda pertença aos livros. E tudo começa com a primeira frase: "Pessoas desaparecem o tempo todo". Essa frase abriu Outlander. No começo, ela funcionava como entrada para o mistério. Claire falava de desaparecimentos comuns, de explicações possíveis, de pessoas que somem por razões que o mundo tenta organizar de um jeito racional. Gente que foge, gente que se perde, gente que abandona uma vida, gente que nunca volta. Mas Claire não desapareceu desse jeito. Claire atravessou o tempo. Por isso a volta dessa frase no diário é tão importante. Quando ela aparece no final, a frase já não pertence a Claire, que ainda vai sumir. Ela pertence a Claire, que já viveu a travessia e agora tenta dar forma ao impossível. A mulher que escreve aquela linha já não está diante do mistério. Ela está olhando para trás. Ela sabe o que significou desaparecer, perder um mundo, encontrar outro, amar Jamie, construir família, sobreviver à guerra e carregar uma história que nenhum registro comum conseguiria explicar. Então a frase deixa de ser apenas abertura e vira explicação. No começo, Claire era um mistério. No final, ela é a testemunha. E isso muda o peso da série inteira. Claire desapareceu de 1945. Desapareceu da vida de Frank. Desapareceu da história oficial do próprio tempo. Para o mundo que ela deixou para trás, ela poderia ter sido apenas mais uma mulher perdida, mais uma pessoa que sumiu sem explicação. Mas no final, ela escreve. Ela deixa um rastro. Ela transforma o próprio desaparecimento numa história que pode ser encontrada. Essa é a virada que o diário entrega. Claire sempre foi uma mulher prática. Médica, observadora, rápida, acostumada a lidar com corpo, sangue, dor e urgência. Mesmo quando o mundo ao redor dela parecia impossível, ela tentava entender o que estava acontecendo. Tentava nomear, tentava agir. Então faz sentido que, depois de viver uma história que ninguém acreditaria facilmente, ela fizesse a coisa mais Claire possível: registrar. E aqui entra a cena do episódio 9. Jamie vê Claire com o diário e pergunta se ela está escrevendo a história dela. Claire corrige. Ela está escrevendo a história deles. Essa resposta é essencial. Claire não está fazendo uma anotação qualquer. Não está apenas registrando pensamentos de velhice ou lembranças soltas da Fraser's Ridge. Ela está começando a transformar a vida dela, com Jamie, em narrativa. E esse detalhe coloca o diário num lugar muito maior. Aquele caderno pode ser a moldura da série inteira. A série não mostra Claire escrevendo qualquer frase. Mostra Claire escrevendo a frase que abriu tudo. Isso faz o diário parecer começar no início da saga, e não depois do final. Por isso a pergunta de uma seguidora é tão boa. Será que o 10º livro poderia ser esse diário de Claire? A pergunta faz sentido. A série termina colocando o caderno no centro da conversa.
Diana Gabaldon aparece depois dos créditos. Os livros ainda não terminaram. É natural pensar que talvez Outlander esteja apontando para o livro 10. Só que a resposta mais interessante vai além. O diário parece grande demais para ser apenas o 10º livro. Ele parece conter Outlander inteiro, porque a frase que Claire escreve aponta para Inverness, para o começo, para o desaparecimento, para o primeiro passo antes das pedras. Então, talvez o diário seja a origem da história dentro da própria série. E, ao mesmo tempo, talvez o livro 10 seja justamente a parte final desse diário, a parte que o público da série ainda não teve acesso, a parte que ainda pertence a Diana Gabaldon escrever. Essa leitura resolve um incômodo importante da cena pós-créditos. Muita gente esperava que, depois dos créditos, Outlander mostrasse Jaime e Claire depois de tudo. Uma cena de vida tranquila, uma confirmação visual, um pedaço do futuro dos dois. Alguma resposta emocional direta para aliviar a ambiguidade do final. Mas a série escolheu outra coisa. Ela mostrou Diana, mostrou os livros, mostrou o caderno. Ou seja, a pós-créditos não entrega o depois dos Fraser em imagem, porque aponta para o lugar onde esse depois ainda será contado. Nos livros. Esse é o aceno mais forte da cena. A série principal terminou na televisão. A história completa de Jaime e Claire ainda termina na escrita de Diana Gabaldon. E isso deixa o diário muito mais interessante. Porque se Claire escreveu a história deles, o livro 10 pode ser lido como a parte do diário que ainda falta, a última parte. O fechamento que não apareceu inteiro na tela porque a série decidiu devolver esse final ao lugar de origem, a página. Isso não diminui a cena, aumenta. A pós-créditos não abandona os fãs sem resposta. Ela aponta para outro tipo de resposta, uma resposta que não está no depois filmado, mas na história escrita. E essa leitura deixa a presença de Diana Gabaldon muito mais provocativa. Porque ali Diana aparece dentro da própria história. Ela está assinando livros de Outlander, com um caderno antigo ao lado. Uma fã percebe o objeto. Diana responde que aquilo é um pouco de inspiração. A cena brinca com uma ideia enorme. Dentro do universo da série, Diana talvez tenha escrito Outlander a partir do diário de Claire. Isso é ousado, é quase travesso. E também é o tipo de coisa que divide o público. Tem gente que vai achar genial, tem gente que vai achar brega. E tem muita gente que vai entender a brincadeira. Mas ainda assim, sentir falta de uma cena mais clara com Jaime e Claire depois de King's Mountain. E essa frustração faz sentido. Depois de 8 temporadas, parte do público queria ver o depois dos Fraser. Queria uma imagem mais direta de vida, de paz, de continuidade. Queria olhar para Jaime e Claire e sentir. Eles ficaram bem. Só que a série escolheu outro caminho. Em vez de mostrar esse depois em cena, ela colocou o caderno nas mãos simbólicas de Diana Gabaldon. E é exatamente aí que a pós-créditos fica divisiva. Para alguns, parece pouco. Para outros, é o aceno mais importante do final, porque aponta para o lugar onde a história completa ainda pode ser contada. E é por isso que descartar a cena, como apenas uma homenagem, perde o ponto mais interessante. Outlander não colocou aquele caderno ali por acaso. A série terminou voltando ao começo, recuperou a primeira frase e ainda guardou o diário para depois dos créditos. Aquele caderno está ali para ser lido como pista. E aqui entra o contraste mais forte da temporada final. Frank escreveu a morte de Jaime. Claire escreveu a vida dos dois. O livro de Frank atravessou a temporada como ameaça porque registrava uma morte. Desde o primeiro episódio, quando Jaime lê que James Fraser morre em King's Mountain, aquelas páginas funcionam como uma sentença. O livro transforma a guerra em destino e faz cada passo até a batalha carregar outro peso. Mas o diário de Claire funciona em outra direção. Frank escreveu até onde a história alcançou. Claire escreveu o que a história nunca conseguiria enxergar. O que Jaime disse, o que ela sentiu, o que aconteceu depois daquilo que qualquer documento público chamaria apenas de morte. Essa diferença é enorme. Frank tinha o registro da morte. Claire tinha a experiência da vida. E talvez seja exatamente isso que o diário preserva. Aqui vale uma nota histórica curta, porque ela ajuda a entender o peso dessa escolha. Por muito tempo, a história oficial foi construída a partir de documentos públicos, registros militares, tratados, cartas políticas e relatos de homens em posição de poder. Mas diários pessoais e cartas privadas muitas vezes guardaram aquilo que os documentos oficiais deixavam fora: medo, rotina, cuidado, família, dor, intimidade e vida comum em tempos de guerra. Outlander usa essa diferença muito bem. King's Mountain entra para a história como batalha. No diário de Claire, King's Mountain vira amor, perda, morte e talvez milagre. É isso que um registro histórico não alcança. E é isso que um diário pode revelar. Quando a gente olha por esse ângulo, o caderno da cena pós-créditos parece responder ao livro de Frank. Frank escreveu até onde a história alcançou. Claire escreveu o que a história não conseguiu enxergar. E isso conversa com a estrutura de Outlander desde o começo. A série sempre tratou o tempo como algo cheio de ecos. Claire atravessa para o passado.
Frank influencia o passado com um livro escrito no futuro. Richardson tenta mexer no resultado da Revolução Americana. Fanny ouve as pedras no meio do luto por Jane. A história inteira funciona por rastros deixados de um tempo para outro. O diário é mais um eco. Só que, desta vez, ninguém precisa atravessar as pedras. A própria história atravessa o tempo por papel, tinta e memória. Essa talvez seja a última forma de viagem no tempo em Outlander. Se você também ficou pensando nessa pista depois do final, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. Porque agora a gente chega ao ponto que liga o diário diretamente aos livros. Existe um recurso literário por trás dessa cena. Muitas histórias usam a ideia de um diário encontrado, uma carta antiga ou um manuscrito perdido para dar à narrativa uma sensação de descoberta. É como se o leitor tivesse acesso a algo que sobreviveu escondido. Outlander faz sua própria versão disso. Coloca a autora ao lado de um possível vestígio de Claire e deixa o público imaginar que a ficção nasceu de um documento deixado pela personagem. É uma escolha arriscada, mas combina com a série. Porque Outlander sempre viveu nesse espaço entre história e mito, entre documento e experiência, entre passado real e amor impossível. A cena pós-créditos entra justamente quando a série já preparou o público para pensar em ciclo. A primeira frase volta, a autora aparece, o caderno está ali, e Outlander deixa a impressão de que aquela história continuou existindo porque foi passada adiante. E é por isso que a cena pós-créditos conversa tão bem com a expectativa do público por um filme. Porque depois de um final tão carregado de símbolos, muita gente terminou Outlander com a sensação de que ainda existe história para contar. O diário de Claire abre esse espaço de um jeito muito inteligente. Ele não precisa entregar uma nova cena de Jamie e Claire, nem mostrar uma continuação direta. Basta sugerir que a história dos dois continuou existindo, foi preservada e chegou até o futuro. Um filme poderia partir exatamente desse ponto, não para desfazer o final, mas para explorar o que ficou entre a última respiração, o diário de Claire e a forma como essa história atravessou gerações. O caderno funciona como despedida, mas também mantém acesa a vontade de continuar. A mesma lógica vale para o 10º livro. Se Claire escreveu a história deles, então existe uma pergunta nova sobre tudo o que ainda não vimos. O que mais existe nesse diário? Onde esse diário termina? O que ficou entre o fim que vimos e a história que chegou até Diana? É isso que mantém a conversa viva. Outlander terminou lembrando que nasceu dos livros. Depois de 8 temporadas, a série devolve Jamie e Claire à escrita. Mas faz isso com uma provocação. Talvez os livros tenham nascido porque Claire escreveu antes. Essa ideia mexe com a cabeça. E mexe porque dá novo sentido à primeira frase. Pessoas desaparecem o tempo todo. Claire desapareceu. Jamie morreu para a história. A própria história dos Fraser poderia ter se perdido entre guerras, registros incompletos e séculos de distância. Mas o diário muda essa lógica. Claire desapareceu no começo, mas deixou a própria história escrita. E talvez Outlander tenha deixado depois dos créditos a pista mais ousada de todas. Diana Gabaldon, dentro da ficção, apenas seguiu o rastro que Claire deixou. E se essa leitura estiver certa, a pós-créditos não foi uma cena aleatória, nem uma simples brincadeira para fãs de livro. Foi um recado. O final da série aconteceu na tela, mas o final da saga ainda pertence aos livros. Agora a dúvida que resta é: será que esse filme de Outlander pode vir a acontecer um dia? E se acontecer, será que ele partiria justamente das páginas do diário que a série não mostrou? Eu quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo, porque esse detalhe tem tudo para dividir opiniões. E manda esse vídeo para aquela pessoa que terminou Outlander cheia de dúvidas sobre o diário, o futuro da saga e a cena pós-créditos. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva! Anjiva!